Projeto 85916-5. Tá abaixo, Júnior, não sei se é pra gente só. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Tinha um ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. Você tentou puxar a pulseira também? Não. Isso não. Não? Não rompi a pulseira, não. Fica tranquilo. Tá. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Não. Porque pergunta, não tá vendo como é que é a tampa ia soltar aqui, anta também, eu te falo. Tá aí, rapaz, esse é o vídeo do Bolsonaro. Pode tirar o som aí, ele falando. É audível o Jair Bolsonaro dizendo que, por curiosidade, utilizou um ferro de solda para abrir o equipamento, essa tornozeleira eletrônica. Eu, de verdade, vou comentar para você, estava conversando com algumas pessoas, ele estava com receio, já tinha... Eu não tinha visto, eu vi ontem, mandaram para mim, um comentário de outros dizendo que ele estava com receio de que teria uma escuta nessa tornozeleira. E ele teria tentado passar o ferro de solda para abrir e verificar se tinha mesmo um aparelho de escuta. Agora, e se tivesse? Ele iria se queixar para alguém? Iria mostrar para o Alexandre de Moraes, para o Trump? O que mudaria da situação do Jair Bolsonaro se ele tivesse descoberto uma escuta, um grampo lá na tornozeleira eletrônica? Foi uma atitude completamente louca, né? Insana do Jair Bolsonaro de passar um ferro de solda. Parece que ele queria prejudicar a situação dele e queria ir para o regime fechado, né? Sair do domiciliar. Passou um ferro de solda e, segundo informações, foi o que deu a alteração no equipamento, o que levou a Polícia Federal à casa dele à meia-noite da sexta-feira, no caso de sábado, né? De sexta para sábado. Impressionante. Vanessa Moreira, vou pedir a Carol e a Vanessa que hoje vão comentar aqui, pra gente não só atropelar os assuntos, tem muito assunto, a gente vai destrinchar uma coisa de cada vez. Mas falando agora sobre o ponto tornozeleira eletrônica, Vanessa, bom dia. Bom dia, Timóteo, bom dia a todos da Brado, queridos ouvintes. Pois é, né, um dia triste, porque a gente sabe que a gente está tratando aí de um homem que está com problemas graves, né, que deveria já estar... livre dessa condição de liderança política, mas ele insiste nisso, quem o circunda também insiste nisso, porque o que foi construído com a imagem do Bolsonaro é a ideia realmente que levanta muitos incompetentes à política brasileira, né, essa idolatria ao Bolsonaro. Falando aí exclusivamente desse ponto tornozeleira eletrônica, Timóteo, o que mais me surpreende nisso são as pessoas que realmente... Aí você vê que o Brasil e o brasileiro, né? O Brasil é um manicômio do qual o brasileiro é o principal maluco que faz parte desse manicômio. Porque é impressionante a quantidade de pessoas que disseram que esse vídeo, um vídeo vazado para a imprensa, pela própria Polícia Federal, era um vídeo fake. Um vídeo produzido por veículos de comunicação de oposição. Imagine o nível de surto coletivo que essa seita satânica chamada bolsonarismo produziu nas mentes das pessoas. A própria família, o próprio Bolsonaro, já disse que isso é real e ficam vários parlamentares, inclusive, criando elucubrações em torno disso como se isso fosse uma grande mentira. O Bolsonaro tentou violar a tornozeleira e isso foi um dos principais motivos para sua prisão. Tecnicamente falando, eu busquei essa informação técnica, porque eu não sou da área de direito, mas qualquer imbecil pode estudar direito e pode estudar as leis e ler e interpretá-las, certo? Qualquer imbecil, você que me ouve, você não precisa ser advogado para ir lá estudar a lei Magnitsky, estudar a lei Maria da Penha, estudar a lei que incrimina o Bolsonaro, estudar o que o Moraes... Não, você só precisa ter capacidade interpretativa.
certo? Só que o brasileiro cria uma atmosfera. Eu não sou advogada, eu não posso nem ler. Eu não sou advogada, eu não posso pesquisar. Não, você pode sim. E, tecnicamente, a prisão do Bolsonaro foi extremamente plausível por essa tentativa. É como se ele tivesse feito isso para ser logo preso. É a sensação que me deu quando eu vi essa cena e isso tudo acontecer. A sensação foi, olha, eu vou tentar violar esse negócio logo aqui porque eu quero ir logo para a cadeia, que eu não aguento mais essa tensão de eu vou ser preso amanhã, depois eu vou para Papuda ou não vou, eu quero ir logo. E aí eu vou violar, porque aí eu entro no processo do vitimismo, aproveito essa vigília aí que o meu filho está produzindo para entrar numa comoção popular, porque eu vou ser preso, e aí, quem sabe, assim, eu volto pro hype, né? Porque o Bolsonaro tá degringolando. Só tem as tia do Zap maluca e esses perfis falsos que vivem de fazer rechaça moral na internet para poder sustentar o bolsonarismo hoje. Então, assim, é lamentável. Esse foi o principal ponto que levou o Bolsonaro à cadeia, gente. Não foi perseguição, não foi isso, não foi aquilo. Foi isso aí. Foi um senhor que já está em estado físico e mental completamente destruído, que tentou violar uma tornozeleira eletrônica. De verdade, o que o Bolsonaro necessita hoje, certo? Independente de qualquer coisa, eu o considero o maior lixo político que o brasileiro já produziu. Por quê? Porque produziu uma mentira. Produziu uma coisa que foi péssima para a população a longo prazo. Nos sustentou ali naquele momento da pandemia, entre aspas, porque também deu sustentação para muitas atrocidades acontecerem em municípios, em estados. É só você estudar melhor. Eu também tinha esse pensamento, né, de que ele foi uma salvação naquele momento, mas não é bem assim, certo? Mas independente das condições políticas tétricas que o Bolsonaro nos deixou, que foi o retorno do Lula e tudo que a gente vive hoje, e todo o sustentáculo que ele ainda dá a esse governo, certo? Ele não merecia estar nessa condição. É um homem que tinha boas intenções, certo? O problema é que ele não tinha capacidade de executá-las e tinha um lado muito negro, rodeado ali por todos aqueles filhos deles, que só queriam poder, queriam a perpetuação no poder através de uma monarquia, quase uma monarquia produzida bolsonarista. Era isso que eles pretendiam aqui no Brasil. E é lamentável, porque essa é a consequência. É hoje um senhor de família, que está em condição péssima. Ele não tem sustentação para estar preso. Ele falava muita coisa, mas nada do que ele falava se escrevia. Na nossa vida, a gente precisa ter coerência com aquilo que a gente fala. Se a gente diz que é para fazer uma coisa, a gente tem que estar disposto a fazer. Ou a gente não fala. E não tem problema nenhum não falar, tá? Só que o que o Bolsonaro fez foi desafiar seus inimigos durante 4 anos. E depois tentar chamar eles para junto, tendo desafiado fortemente e mostrado que ele era o cara que tinha maior concentração popular que já existiu na história do Brasil. Então, o que você acha que o inimigo inteligente vai fazer com o Bolsonaro? Destruí-lo. E é isso que eles estão fazendo. E o professor Olavo avisou, e toda a direita limpinha, como eles gostam de chamar, avisaram. E todos foram moralmente execrados por Bolsonaro, sua família e seus aliados. Até o professor Olavo de Carvalho. Ele foi execrado antes de sua morte. Hoje usam seus cortes, mas naquela época, até a Carla Zambelli, que está hoje em situação deplorável, o próprio Daniel Silveira, que está em situação deplorável, o chamaram de professorzinho. Tá? Então, quem está acertando tudo aqui? É o professor Olavo ou não é? Porque é o que eu estou vendo. Ele está vivendo hoje da piedade dos seus inimigos. E olha que o inimigo está sendo piedoso, porque a cela que ele está lá na Papuda é muito superior à condição bizarra que estão os presos do 8 de janeiro enganados por esse senhor. Então, lamentável. Ele está na sede da PF, não está na ele Papuda. Ainda está na sede. Mas não aquela é cela que mostraram é bem bonitinha, que vai receber ele, do né? batalhão da Papudinha. Muito bacana a cela. Olha, Vanessa, tem uma fala aqui do Fabrício Rebelo, a Carol vai comentar, mas antes eu queria ler para você. Você falou do ponto de vista jurídico da prisão do Jair Bolsonaro. Quero que o ouvinte preste atenção. Foi o jurista Fabrício Rebelo. Abre aspas, por mais que seja inadequado manter em prisão domiciliar quem não foi denunciado pelos fatos a ele atribuídos, a confessada tentativa de violar o dispositivo de monitoramento eletrônico é, sim, motivo jurídico legítimo para converter a prisão domiciliar em preventiva. Não faço ideia do que motivou o ex-presidente a fazer isso,
mas é indubitável que sua situação deve se agravar consideravelmente a partir desse fato. É importante deixar claro que sequer deveria estar sendo imposto monitoramento eletrônico, pois além de já ter sido oferecida a denúncia sem incluir o ex-presidente, ele estava sob monitoramento físico, exercido por policiais federais, o que já deveria ter resultado na retirada da tornozeleira. Mas o fato é que, processualmente, a violação do dispositivo sustenta a prisão. Isso, inclusive, deve dificultar que se conceda a Bolsonaro novamente prisão domiciliar nesse caso, no caso do golpe. Eis que o histórico de violação do dispositivo de monitoramento será considerado incompatível com isso. Sem dúvidas, um episódio no mínimo esquisito. Fecha aspas, disse o Fabrício Rebelo. Um abraço para ele, é jurista. E acabou, ele disse tudo, né? Eu não entendi. Deixa eu ouvir a Carol primeiro, depois a gente faz aqui os comentários mais uma vez. Carol Barbalho, bom dia. Bom dia, Timóteo, Nessa, produção, bradista. Excelente semana a todos nós. Deus abençoe a nossa segunda-feira. Pois é, feriadão aí movimentado. E realmente, quando eu vi esse vídeo a primeira vez, eu ainda comentei com alguns familiares meus, rapaz, o que é que passou na cabeça desse homem? Né? Aí no momento ele fala que foi curiosidade, mas alguns médicos, os médicos dele, né, vieram aí falar que foi um surto devido a remédios que foram aí administrados por outra médica que não estava no protocolo ali dos médicos que o visitavam, né? E aí ela medicou sertralina e pregabalina, e aí deu esse surto aí psicótico que, de verdade, é a única coisa que eu consigo vislumbrar nessa situação de coerente, assim, de algo possível. Porque ou ele realmente se tornou um homem autodestrutivo, ou um surto é algo que realmente é crível, né, nessa situação. Porque curiosidade em si. Outra coisa que me chamou a atenção é que aparentemente ele estava sozinho, né, de madrugada, e um homem na situação dele, com a saúde comprometida, como falam, que tem surtos de como soluços e tudo mais o tempo inteiro, que fica vomitando o tempo inteiro, que de acordo com o próprio Nicolas, ele dormiu no chão com o filho por conta dos surtos e tudo mais, e um homem estar de madrugada sozinho com uma solda na mão, né? Cadê a família? Cadê né? a família? Cadê a própria, eu não sei, a própria PF não estava ao redor? Não fica dentro de casa, não. Não fica dentro de casa, mas fica fora, esperando a qualquer momento alguma possibilidade de adentrar, né? Segundo o que eu vi. Então, realmente é um episódio deprimente, é triste realmente a situação que o Bolsonaro se enfiou. É óbvio que não justifica ele estar dentro de casa com a tornozeleira eletrônica, com todo esse aparato da Polícia Federal o cercando, mas uma vez estando nessa situação, violar a tornozeleira eletrônica realmente é um ato destrutivo, principalmente também aliado aos outros fatos, né? Aliado a Ele tá lascado. Aliado à questão do Flávio. Quer dizer, a narrativa, por si só, eles produziram algo que, por si só, já dá um enredo maravilhoso de filme de fuga, assim, sabe? Da própria vigília, de estar perto da embaixada e de violar a tornozeleira, tudo numa linha do tempo perfeita, sabe? Eles mesmos produziram esse roteiro digno de Hollywood, que é complicado, sabe? Mais uma vez, um outro filho o colocando numa situação agravante, ele se colocando nessa situação. Então, realmente, se não é uma questão até suicida, eu realmente não sei mais o que é que passa pela cabeça do Bolsonaro. É até bom para a saúde física dele que, de certa forma, ele esteja hoje preso na Polícia Federal, né? Porque em casa, com a solda na mão, sozinho, eu não sei o que é que esse homem pode causar à própria vida, né? Mas eu acho que é naquela questão da escuta. Vocês não acham que ele tentou abrir para ver se tinha uma escuta e na cabeça dele, dos advogados, ele mostraria isso perante os ministros, não sei quem que ele iria recorrer, apresentando uma escuta na tornozeleira eletrônica, como se a ilegalidade, essa ilegalidade, conseguisse dar liberdade para ele, Vanessa Moreira. Você acha o quê? Por que ele abriu essa? Por que ele tentou passar esse ferro de solda? Pra mim, ó, essa história de dopado, medicação, isso é conversa fiada. Eu já tomei pregabalina quando eu fiz uma cirurgia, a indicação médica e não produz nada disso. Mas a questão é estar associado a outras medicações que ele também Mas você já acha toma. que ele não... Ele fez isso na insanidade, ele não fez cara? insano, não. Ele fez muito sabendo o que ele estava fazendo. Também acho. Na minha opinião, eu já dei aqui até a minha opinião, eu acho que ele fez isso porque ele estava com a vigília lá programada na porta da casa dele. E como o Bolsonaro é uma pessoa extremamente emocional,
É uma pessoa que não raciocina, que não tem estratégia, que não tem a menor capacidade de ordenar os seus pensamentos e que tornou, inclusive, a principal vítima, né, a principal vítima que a gente tem hoje, o principal causador, na verdade, da direita brasileira ser o que é, essa porcaria que é exatamente esse vitimismo, essa vítima Bolsonaro aí, que ele consegue o tempo todo produzir. A única coisa que eleva ainda o espírito das pessoas a ter um pouco de benevolência do Bolsonaro é o vitimismo, que ele produz acerca dele. Então, o que ele fez? Ele tentou violar porque ele sabia que ele ia ser preso ao tentar violar, e ele fez isso para mim deliberadamente, para ser logo preso, porque ele sabia que cedo ou tarde iria para Papuda. E nada melhor do que ir no dia 22 como uma vítima. E ainda poder dizer que o algoz dele prendeu ele dia 22, aquela coisa toda, e tal, e tal, e tal. É o que eu penso. Mas em qualquer situação, estando nessas condições, o Bolsonaro, qualquer um que está usando tornozeleira eletrônica, iria para a cadeia. E ele sabia disso. Não é possível. Só que ele sempre age na emoção. Vamos nos recordar e voltar para entender a capacidade emocional do Bolsonaro para o 7 de setembro de 2021. Ele era presidente da República, o cara mais popular do mundo, tá? Político mais popular do mundo. Eu falo isso aqui sem medo de errar, certo? Ele colocou 3 milhões de pessoas em Brasília, mais 3 milhões de pessoas em São Paulo, mais não sei quantos milhões no Rio de Janeiro. Aqui em Salvador foi a manifestação maior que eu já presenciei ao longo de todo o processo bolsonarista. Ou seja, ele encheu as ruas do Brasil. Ele colocou brasileiros num domingo para fora de casa, no feriado 7 de setembro de 2021. Ele falou palavras duras, ele falou contra o ministro Alexandre de Moraes, ele falou que ninguém ia prevalecer nesse país. O que ele fez na noite do dia 7 de setembro, após ele agir emocionalmente, porque o que prova que ele falou palavras vãs, palavras fúteis e tolas, certo? Que para muitos acreditaram naquelas palavras fortemente. Foi que ele, na noite, depois que ele falou, ele pensou, eu não sou corajoso, eu sou um covarde, eu sou um bosta, eu não vou fazer nada, eu não vou enfrentar o sistema, eu não vou enfrentar os ministros do STF, eu vou fazer o que meus amigos milicos estão mandando, pedir desculpa. Ele ligou para o Temer. Tudo isso em menos de 24 horas. Ele pediu pinico para o ex-presidente da República, que foi vice da Dilma. Certo? E ele falou assim, pelo amor de Deus, Temer, me ajude porque eu agi por impulso. Ou seja, um homem que age por impulso não merece respeito. Não merece, é indigno. Um homem que age por impulso é indigno de estar na presidência da República. Não é que ele é indigno, é que ele ainda está num processo de construção de personalidade. Um homem que age por impulso nunca mereceria estar no cargo de presidente da República. As palavras que ele falou foram palavras duras, que poderiam ter sido levadas adiante, e ele não levou porque ele não quis. Porque ele é covarde, porque ele é essencialmente covarde, certo? E a mesma coisa foi esse caso aí da tornozeleira, Timóteo. Ele agiu por impulso, mais uma vez. Agiu por impulso, achou que era uma estratégia ele quebrar a tornozeleira para ele ser preso, agora que a prisão chegou, ele tá se cagando, se urinando. Eu sou da tese da escuta, do áudio, do grampo. Ele ficou com receio de que tinha um grampo, tentou mostrar isso aí, abrir para ver se conseguiria comprovar que estava sendo grampeado, com uma escuta ilegal, e desse jeito, com essa descoberta, ele teria liberdade. Eu acho, a minha tese é essa. Mas assim, resumindo, maluquice, insanidade total, e você já falou, só queria comentar mais uma vez. Mais insanidade ainda é ver milhares de pessoas, não são centenas, não, são milhares de pessoas, viram esse vídeo no Instagram do Brado Jornal ontem, dizendo, foi anteontem, no sábado, dizendo que o vídeo era falso, que era IA. Irmão, mas é isso, brasileiro. Eu fiz uma postagem no meu Instagram, um cara de gente cobrava comigo, mandou direct lá, fiquei olhando lá, pessoas, mas pode ser IA. Gente, com todo o cuidado aqui, que vou começar essa semana, eu prometi a mim mesmo que não iria me exaltar hoje no microfone. Mas você tem problemas mentais? Um vídeo que está disponibilizado no Brasil inteiro. A Polícia Federal disponibilizou, não vazou não, ela disponibilizou o vídeo. Foi vazamento. Disponibilizou para justificar a maluquice do Jair Bolsonaro.
Ah, mas é IA, você confia na Polícia Federal? Meu querido, qual o objetivo do Moraes? Vamos lá, vamos entrar na sua demência, do retardado, idiota, tia do zap, bolsonarista de QI 35. Vamos entrar no seu raciocínio. Qual o objetivo do Moraes de promover um vídeo por IA simulando que o Jair Bolsonaro tentou destruir a tornozeleira? Pra que o Moraes ia precisar disso? Pra quê? Até porque Qual é a prisão lógica não foi, disso? Não foi Mas- embasada só nisso. Mas é óbvio, você acha que o Bolsonaro não vai pra Papudinha? Você acha que o Moraes não vai colocar o Bolsonaro na Papudinha? Ou seja, a minha surpresa, eu tô assustado, na verdade, é com a quantidade de pessoas burras. Impressionante. O Brasil é, eu coloquei no meu ex, o maior manicômio do mundo. O maior manicômio do mundo. E eu não tô dizendo de gente pobre. Você vê, eu fui no perfil das pessoas que colocaram lá no Instagram. Você tem gente rica, grande parte, 90% mulheres. Mas é mulheres ricas ou pobres Ou homens afeminados. e homens afeminados. É impressionante, mas você só tem débil mental. Um vídeo. E o pessoal colocou lá no Instagram do Brado Jornal. Isso não é fake, bonitinho, papapá, escreveram lá. Vocês voltarão para pedir desculpas. Óbvio. Aí a matéria foi pro Fantástico, todos os veículos de comunicação. O próprio Eduardo Bolsonaro comentou o vídeo ao vivo em uma entrevista que ele estava cedendo à TV Bandeirantes de sábado. Ele comentou o vídeo, disse que o pai estava com medicação, desesperado, ficou, inclusive ele viu o vídeo ao vivo, ele não tinha nem visto ainda, ele viu o vídeo. Mas é isso que eu queria dizer. O Olavo falava do nível de insanidade que chegaria à sociedade, eu não tinha ideia do que era. Nível de maluquice. As pessoas estão totalmente desequilibradas. Eu não tinha essa noção não, viu gente, há 3 anos atrás. Há 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu não tinha ciência disso. As pessoas estão completamente loucas. Se você tem uma pessoa na sua casa, uma mulher, uma avó, um avô, um marido seu, não sei, busque tratamento. Porque eu nunca vi um delírio coletivo como esse chamado bolsonarismo. As pessoas não queriam aceitar que era o Bolsonaro na voz, nesse vídeo aí, falando que tentou romper a tornozeleira por curiosidade. Lucas, as pessoas estão malucas. Realmente. E não é pouca gente, são milhões de pessoas. Aquele vídeo que eu coloquei meses atrás no meu Instagram, naquela manifestação do cara dizendo que acreditava no alienígena, que desceria pra conversar com o Trump. São milhões de pessoas que pensam como esse cara. São milhões de velhinhos e velhinhas completamente desequilibrados, loucos, lunáticos, doentes mentais. E eu não estou aqui falando de maneira pejorativa, eu estou constatando um fato. São pessoas com grandes problemas mentais, psicológicos, vazias, desequilibradas. As pessoas não conseguiam acreditar que esse vídeo era verdade. Elas ficavam se estribuchando, se debatendo, pareciam criancinhas. É o fim. Eu não sei como é que é a sociedade americana, sociedade portuguesa, espanhola, inglesa, nesse quesito, mas a brasileira, a terceira idade é uma vergonha para o nosso país. Eu vou dizer aqui, viu, com toda a responsabilidade do mundo, eu assumo as consequências desse meu comentário. Essa terceira idade do Brasil é uma vergonha. Se você é terceira idade e não se encaixa nessas circunstâncias, você é exceção, porque eu vejo grande parte, bando de malucos. Bando de malucos. Qual o resultado disso? Qual será o resultado, meu querido, você sabe? Fracasso. Aliás, o Brasil já fracassa há muitos anos com uma legião de débeis mentais. Impressionante. O governo deveria mandar comprar carregamentos, carretas de remédios para a cabeça para esse pessoal. É assustador, gente. Vocês não têm noção. Eu não sei se vocês viram. Pô. A cada dia a gente vai falando das coisas e a gente surpreende. Se surpreende a cada dia também, porque há meses atrás eu pensei, não, eu já vi de tudo no Brasil. Já vi de tudo, pessoas são malucas, as pessoas agem pela emoção, são burras, elas não estudam nada. Não, surpreende. O vídeo em todos os jornais do Brasil, o vídeo lá no SBT, na Globo, na Record, a Polícia Federal, a própria família, ninguém desmentiu nada, todo mundo falando, e os caras lá no Instagram, isso é fake, isso é IA, kkkk, como acreditar nisso? Essa é a sociedade brasileira? Que quer quer melhorar, mudança, viu? quer melhorar o Brasil. Eu preciso dizer mais nada. Vanessa Moreira. Timóteo, se você quer melhorar alguma coisa, melhore a si mesmo em primeiro lugar, né? O grande problema é que
o brasileiro acha que ele que ele vai mudar o mundo. Primeiro que o pensamento mais imbecil que um ser humano pode ter é esse. Eu vim para mudar o mundo. Você não vai mudar nada, cara pálida. Se você não muda primeiro a sua cabeça, se você não muda o que te cerca, se você não é capaz de mudar o pensamento de quem te cerca, você vai mudar o mundo. E outra, você não é capaz de mudar o pensamento de quem te cerca. Você pode orientar, você pode fazer a sua parte. Então, para com essa ideia de querer ser um agente de transformação. Você vai ser um agente de transformação interior. E você tem a obrigação de tentar salvar quem quer ser salvo. Não é impor as coisas. Agora, o brasileiro tem esse problema. E uma das coisas que mais me chocou com esse caso realmente aí da tornozeleira foi o comportamento do brasileiro. Assustador. Assustador. Eu comecei meu comentário aqui hoje falando exatamente isso. Que o mais impressionante de tudo isso em relação à tornozeleira do Bolsonaro foi a histeria coletiva, foi ver que o brasileiro, né, que essa direita que se levantou através desse homem é um grupo de pessoas com boa intenção, que queriam uma mudança real no Brasil, mas que, na verdade, é um grupo ignorante, alucinado, completamente sem chão. Sem chão. Desesperado. Né? O Sem Deus. desespero é algo que te leva à ruína. A emoção é algo que te leva à ruína. Certo? Sabe por que psicopatas prosperam? Porque eles não têm emoção. Só que eu não estou falando para você ser um psicopata. Eu estou falando só o seguinte. A emoção, ela é algo que você precisa. Você que não é um psicopata, agradeça a Deus, né, por não ser. Mas controle as suas emoções. Elas precisam ser controladas. A vida em Cristo é um convite ao controle das emoções. É um convite ao controle dos seus ímpetos. É isso que é a vida em Cristo. É cruz. É a cruz de controlar as suas vontades. De fazer a vontade do Pai. De fazer o que é certo. É esse o convite da vida cristã. Não é você ser feliz e fazer o que você quer fazer e ser legal com quem você quer ser legal. Não. É ser legal com quem é necessário. É ser reto. É ter retidão de comportamento, de caráter. Né? A emoção, o comportamento emocionado te leva ao erro. E outra, internet não é terra sem lei, não, gente. Para com isso. Vocês dizerem que a Brado está mentindo a respeito desse vídeo é tosco. E merece um processo em cada um que falou que a Brado produziu fake news sem nem sequer ver antes que isso estava circulando em toda a imprensa nacional. Mas merece. Por mim, o processo ia bonitinho na casa de cada ouvinte que postou lá. Foram vários. Tá? Por mim, ia. Porque é o que eu acho que é o certo de se fazer. Complicar a vida. Sabe por quê? Porque as pessoas só vão aprender quando doer. Elas só vão aprender quando elas forem processadas por aquilo que elas fazem. Aí elas vão se urinar, igual o Bolsonaro, chorar, tomar pregabalina, tomar remédio para dormir e como é o nome continuar pregabalina. Ele tomou esse aí? Esse remédio é um remédio. Esse remédio é um remédio para epilepsia, para você ter ideia. Rapaz, é lamentável. Eu mandei alguns vídeos pra você aí, 8 horas e 41 minutos. O sujeito aqui mandou pra mim no meu zap. Timóteo, os idosos. Olha, se você é idoso Lasque-se. e você não age dessa forma, não se sinta ofendido. Acabou. Aliás, eu acho que até o doente mental não se sinta ofendido. Eu estou aqui fazendo constatações. Grande parte de pessoas de terceira idade no Brasil hoje estão lunáticas, completamente desequilibradas. É uma loucura o que a gente está vendo e eu não tinha noção disso. Não tinha. Olha aí, você vê o vídeo. Solta esse vídeo aí, por favor. Tela cheia, voz. De São Paulo, ao vivo, dia 22 de novembro de 2025. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aí. A seara é grande, mas trabalhadores são... Bolsonaro livre! Bolsonaro livre! Esse é o grito de G da nossa nação. Bolsonaro livre! Bolsonaro livre! Bolsonaro livre! Grito de G, de gado. Eu vou... Aí você vê um vídeo desse, pode tirar o som. O cara de Cê- luva.
luva, né? Chapéu militar. Completamente um negócio maluco, assim, completamente simbólico. simbólico na cabeça deles. Mas olha, gente, você pega esse pessoal tratando o Bolsonaro, isso é do brasileiro. Ele já fez isso com Getúlio Vargas, um dos piores presidentes que o Brasil já teve, um nazi-fascista ligado a Mussolini, que era assim ligado ao nazismo, era ligado a Hitler e era aplaudido também da mesma forma pelo povo brasileiro. Era bastante popular. O Jair Bolsonaro, eu tenho certeza que essas senhorinhas aí, tadinhas, completamente destruídas mentalmente, elas não têm ideia de quem foi o Jair Bolsonaro. Elas estão falando, você vai perguntar para elas, vocês são contra o PT? Tenho certeza absoluta. Eu aposto o que você quer, que elas são antipetistas, ao extremo. Mas elas não têm noção de quem o Bolsonaro colocou no governo dele, das leis que ele aprovou. Eles não têm noção de nada, são pessoas tomadas pela emoção, servindo como idiotas úteis. Esse é o maior movimento de destruição cultural do Brasil hoje. Usando pessoas que eu não vou dizer que essas pessoas são desonestas, são bandidos, são corruptos ou que estão recebendo dinheiro. O contrário, são pessoas que estão pagando, que têm responsabilidades e abriram mão de responsabilidades para estar na rua com faixas e cartazes para um cara que foi um petista. Foi um petista enrustido. Elas não têm noção disso. E ai de quem tentar convencê-las. Eu duvido que um netinho, um marido ou a esposa, uma pessoa que tem um pouquinho mais de noção da realidade, consiga mudar essa ideia da cabeça dessas senhoras aí. Não Grande vai parte mudar. não consegue. Isso é triste. É triste. Você vê, você tem um mais louco, né, mais jovem do vídeo aí, acho que é o único que tem mais jovem. A pessoa não tem noção do que faz, do que pratica. E não é 15 pessoas, como alguns estão falando na rede. Tinham 15 pessoas na rua, como tinham petistas. Não, são milhões de pessoas assim, cara. São milhões que vêm diariamente, velhinhos e velhinhas, a rádio Grama Verde e o Pitoli contando as besteiras dele diariamente, da carta na manga, Bolsonaro vai voltar a ser presidente, a gente vai salvar o Brasil. Eles acham que o Bolsonaro salvou o Brasil enquanto foi presidente. Eles não sabem absolutamente nada. É a destruição total da sociedade brasileira, é uma maluquice. Por isso que quando a gente fala, as pessoas não entendem do nível de gravidade do problema Jair Bolsonaro em comparação ao PT. Que o PT nunca usou a camisa verde e amarela. O PT nunca disse que era patriota conservador. O PT é uma desgraça a serviço de Satanás e da esquerda que usa a foice e o martelo, né, as bandeiras socialistas e comunistas. O problema é o Jair Bolsonaro e esse movimento bolsonarista que aprova as mesmas pautas que a esquerda e o PT, que é frouxo com os inimigos e engana pessoas dizendo que é direita. Tá vendo a gravidade, o problema, como é muito mais complicado? É triste, vê esse vídeo. Aí tem um outro do sujeito lá de palhaço. Eu mandei pra vocês aí, bota aquele outro. O sujeito completamente, ele vai, escreve tudo errado, se pinta, né, faz uma maquiagem. Eu mandei pra vocês esse aí, Júnior Baiano. Mandei também. O sujeito vai aí. Solta o áudio desse aí, por favor. Cadê? Povo de Parauapebas e povo do Brasil, a hora de se manifestar agora. Não prender o Bolsonaro, prender todos os brasileiros, o povo do Brasil. Eles estão querendo calar a sociedade de bem. E a injustiça está imperando. Então nós temos que se levantar ou agora ou nunca. Ou então eles calam e as forças se acabam. E aí, pronto, a injustiça toma conta de tudo. Vamos lá, gente. É vergonha, é triste. Aí o cara, tadinho, dá dó. Completamente maluco, sabe, gente? Isso não é manifestação, não venha me dizer. Óbvio que eu vou aqui defender que ele não praticou crime nenhum. Óbvio. Mas é uma insanidade. Insanidade. Aí ele botou ainda, Bolsonaro livre, Bozini. Estão falando que é um esquerdista que quis fazer associação ao Bozo. Ou ele escreveu errado mesmo. Eu acho que ele escreveu errado, não sabe nem escrever Bozini, mas Bozini. Olha, tem gente que dá risada disso aí. É deprimente mesmo, é lamentável. É o reflexo do brasileiro completamente sem chão, como disse a Vanessa, desequilibrado, sem Deus. Bota uma camisa do Brasil, se enche de tinta vermelha, bota protesto. Olha, se o cara tá fazendo isso porque ele quer manipular as pessoas, não é o caso desse senhor, até pelo próprio português que ele profere aí na sua fala, dá pra ver que ele é completamente ignorante. Mas quando o cara faz isso porque ele quer manipular, né, as pessoas e neutralizá-las nesse limbo mental, ainda vai, pelo menos o cara tá sendo esperto ali, tá levando a manada de retardados à ruína, enquanto ele prospera. É o que mais a gente tem na política bolsonarista, é isso aí, certo? Uma legião de pessoas que se levantou no poder por trás de movimentos sólidos, concretos, né, por trás de um Brasil melhor. O senhor Nicolas Ferreira,
né? Por exemplo, era ali do Direito a Minas, uma pessoa engajada, que engajava jovens. Cadê essa militância? Cadê o compromisso com os valores? Não existe mais. O compromisso agora é com o próprio poder, com perpetuar o poder, com levar mais poder para sua própria família, né? Levando seu pai ao Senado. É assim que funciona. A política bolsonarista, ela chegou cheia de valores, cheia de princípios, mas isso se desfez quando as pessoas chegaram ao poder, porque elas acabaram com a primeira coisa que a sustentava, que era a militância. E o que sobrou para a militância? Esse tipo de situação aí. Deprimente, né? Né? Os deprimentes, porque os com cabeça pensante, que podiam estar organizando os movimentos sociais, os movimentos populares de direita, que são necessários para contrapor o de esquerda, estão todos em cargos públicos, Timóteo. Sim. Estão todos em cargos públicos. Política não só se faz com política eleitoral, certo? E é isso que a gente tem. E esses coitados aí são massa de manobra total para essa turma. É triste, né, cara? Então, quando o cara faz isso... A gente teve um vídeo que... Eu não sei se você vai botar ele aí, mas dos 3 patetas, Carmelo Neto, gritando na porta de um presídio, um negócio tosco, ridículo, patético, bizarro. É Você bizarro. tem esse vídeo aí, Carol? Manda, por favor, pra produção, Carol, por favor, esse vídeo aí. Pois é. Mas esse vídeo, você bem lembrou, Não, aí tu mostra vê, exatamente o a que eu tô capacidade falando deles. aqui, esses caras, o que eles são burros? Não, eles não são burros. Sabe por que eles estão fazendo aquilo? Porque eles sabem que pessoas como esse senhor vão aplaudir. E ainda vão dizer assim, e você que está criticando e não faz nada? Ou seja, eu gritar na porta de um presídio, eu ficar, ai, Bolsonaro, eu tô aqui, igual uma retardada, e isso vai trazer o Bolsonaro de volta. Sabe? Assim, a mentalidade das pessoas é o que as condena. Não são os políticos bolsonaristas. Os políticos bolsonaristas são espertos. E se eu não tivesse esse princípio, eu seria uma política bolsonarista e estaria enganando milhares. Eu sei como fazer. Nossa, a gente quisesse Eu sei fazer como aqui agora, fazer. ia estar com audiência de, não sei como é que tá agora, mas 50 mil no YouTube vendo Eu simultaneamente. sei como ali. fazer. Agora eu não consigo fazer, mas eu sei como fazer. Graças a Deus. Entendeu? Eu sei como Eu fazer. já fiz, já. Então, você já fez? Eu já Timóteo? fiz. Eu não vou mentir. Você sabe que eu já falei isso aqui, que eu já fiz isso. Tem Mas até um... você acreditava um pouco. Não, No não, fundo Vanessa, tinha uma dúvida, você tinha. sabe que não tinha, não. Eu tô falando há 2 anos atrás. Fazia assim. Só que uma hora deu, sabe? Eu falei, não adianta não, isso é bizarro. Acabava o programa aqui, desligava a câmera, desligava a luz. Eu falava com essa senhora Pegava aqui. leve, Eu é. falava ainda, falei, não dá não. É muita sacanagem com o povo, enganar as pessoas. Não adianta. Ficar falando que Bolsonaro é forte, corajoso. Desculpa, eu já fiz isso. Peço perdão pra todos vocês aqui publicamente. Já fiz essa merda. Já fiz, já querendo audiência de pessoas mais, sabe? Assumo meu erro aqui. Carol Barbalho. Eu acho que é um processo de alucinação, assim, produzido por um estado de negação constante da realidade. Né? Então, eles realmente se apegam, eles precisam se apegar porque existe uma fraqueza moral, de espírito, realmente. Eles não têm um rei, né? De fato, um homem que morreu numa cruz, um Deus que se fez homem para morrer numa cruz por nós, né? Eles realmente não creem nisso, então eles precisam de um rei terreno. Eles precisam de alguém para reproduzir os seus anseios, né? Na verdade, é uma projeção, realmente. É uma projeção e, geralmente, nós projetamos aquilo que nós somos, né? Nós projetamos aquilo que nós achamos, porque nós queremos validar até as nossas fraquezas. Então, a gente precisa projetar em alguém que nós admiramos até os nossos defeitos. Então, para mim, é muito claro isso. São pessoas fracas, são pessoas sem ter o que fazer, né? Muitas idosas, muitas pessoas que podiam estar produzindo, que podiam estar amando as suas famílias, que podiam estar se informando pessoas, ou até realmente produzindo algo culturalmente, né? Mas acham... E grande parte delas, a maioria esmagadora delas, há pouco tempo era lulista. Isso é uma questão, é uma visão, assim, um dado da realidade que eu percebo nitidamente. A maioria, grande parte dos bolsonaristas fanáticos eram lulistas até pouco tempo atrás. E aí teve um processo ali de decepção, ou de, não sei, e aí passaram esse fanatismo para o Bolsonaro e agora não querem entender a realidade, né? Porque dói, sim, a verdade dói, né? A verdade, principalmente a verdade com V maiúsculo, dói, né? Absorver isso, entender isso é realmente um sacrifício, né, muito grande. E muita gente, o brasileiro, ele não gosta de se sacrificar, né, de sacrificar a sua visão, principalmente, o seu orgulho, a sua visão de mundo em vista da verdade, mesmo que ela doa, né? Então, realmente,
é muito complicado para essas pessoas entender que errou, que nós confiamos em uma pessoa fraca, nós acreditamos, nós demos um voto de confiança em uma oportunidade única que só Jesus sabe quando teremos novamente, a uma pessoa que não honrou com as suas promessas, né? E que fez do seu poder algo virado só apenas para a sua família, né? Que hoje o homem que enterrou a lava-toga é quem está vislumbrando a presidência e quem está convocando para uma vigília justamente contra, sabe? Cheio de incoerências, né? É isso, você não perceber isso, você ignorar isso completamente é um estado de negação que leva à alucinação. Mas isso o que a é Vanessa claro. disse, cara, o problema não são eles, o problema são aqueles que sabem a verdade. E São são tomados eles por um também, mau são caratismo, pessoas- enganam as essas únicas pessoas. pessoas que São- eu você acha que o Nicolas desconsidero- Ferreira não sabe Claro que ele do sabe, feminismo, Nicolas do Ferreira esquerdismo, da sabe, frouxidão, dos sabe. acertos que o Bolsonaro fez, que prejudicou o Brasil, brasileiros, que ele acabou com a Lava Jato, que botou 2 esquerdistas Claro no que STF, sabe. Procurador-Geral da República, eles sabem e temem e não querem falar disso com o povo brasileiro. Claro que sabem, só que eu também não consigo tirar a responsabilidade dessas pessoas. Ah, não, Sabe? eu não tiro a consigo, responsabilidade pelo que deles. tem Não, ninguém tá- eu não tenho, sabe, eu não consigo tirar a responsabilidade dessas pessoas, porque eu vejo o Nicolas, obviamente, todas essas pessoas que ainda se agarram ao bolsonarismo, né? Acabei de ver, inclusive, uma postagem do Rafael Nogueira, assim, que, sabe, ou colocando que esteve lá, ou colocando o Bolsonaro no Mas sabe por quê? Porque nunca viu tanto dinheiro na vida. Nunca teve relevância financeira com cargo, o poder. Deslumbrou essas pessoas totalmente. O Olavo já dizia isso. O sistema, eles que diziam tanto que eram antissistema, anti-establishment, Engoliram amaram as pessoas, ser do establishment. Com exceção de pouquíssimos. Esse aí, Acomoda, né? da Biblioteca Nacional, figura fantástica, exemplar, mas nunca teve relevância. E Inteligentíssimo. quando foi pro governo, era um cara crítico, inclusive, virou governo, é um frouxinho. Aí acha que o caminho de tudo agora é ficar enganando as pessoas falando bem do Bolsonaro. Ficar falando do Bolsonaro uma figura que não tem uma característica de líder. Não tem uma. Eu já desafiei aqui, até hoje ninguém mandou voz. A Evelyn não tira não, viu? Não pode tirar. Eu quero desafio aqui, me diga uma característica de liderança do Jair Bolsonaro. Não tem. Você não tem uma coisa para você citar do Bolsonaro. Nada de líder. Ele foi um fraco incapaz que agiu para a esquerda, em benefício da esquerda. Agora, ele não fala isso, o Rafael Bigode? Não fala, porque nunca teve tanta audiência na vida dele, nunca teve tanta relevância financeira no establishment, e sonha em ter de novo. Eu conheço uma outra figura, e eu vou falar o nome dele. Vou falar o nome dele que anos atrás, o senhor André Porciúncula. O André Porciúncula, hoje sumiu, né? Ele faz o certo, inclusive, de sumir. Não ganha nada aparecendo. Mas antes de ser do governo, lá da Secretaria de Cultura, o homem Rouanet, ele era uma pessoa olavista crítica do Jair Bolsonaro. Nas postagens que ele já apagou do Facebook, chamava Bolsonaro de nécio, chamava o Bolsonaro de despreparado. Todo mundo uma opinião normal, porque o Bolsonaro, sim, de fato, era um despreparado intelectualmente, um fraco. Apagou tudo. Hoje ele é um bolsonarista amigo do Eduardo, de carteirinha e sócio. Acabou, não existe coerência com esses caras. Eu vou dizer uma coisa aqui pra você, a modéstia do mundo, que Deus sabe. Deus sabe o que eu tô falando. Eu poderia estar desse jeito também, lambendo esses caras pra ter benesse. Se bem que agora não tem benesse nenhuma, né? Só a popularidade. Eu não quero, não me curvei a isso, a mentira. Não nasci pra ser soldadinho de ninguém. Não nasci pra o outro ficar enchendo meu saco, me mandando mensagem, me ligando domingo de manhã enquanto eu estava na igreja, dizendo pra tirar o Leonardo Dias da bancada porque tava fazendo comentários ferrenhos contra o Jair Bolsonaro. Eu não nasci pra isso, cara. Não nasci. Não nasci. Agora, pessoas, elas preferem se curvar, apagar o passado e se curvar à mentira. Eles sabem que é mentira, mas que é o dinheiro, é a popularidade, nunca tiveram relevância. E para essas pessoas merecem um total desprezo. Para elas, o desprezo. São agora 8 horas e 58 minutos. A defesa do ex-presidente Bolsonaro pediu neste domingo que a prisão preventiva seja convertida em domiciliar humanitária. Segundo os advogados, a tentativa de romper a tornozeleira eletrônica foi motivada por um quadro de confusão mental decorrente do uso de medicamentos para os soluços. Tem aí, já falamos, a defesa do Bolsonaro já pediu e o STF, a primeira turma, julgará hoje o pedido do Jair Bolsonaro e óbvio, né?
O Moraes acabou de proferir o voto dele dizendo que defende a manutenção, o relator, né? Defende a manutenção da prisão preventiva lá na Polícia Federal. E eu tenho certeza que todos os outros votarão com Alexandre de Moraes. Tem alguma dúvida, Vanessa Moreira? Não, com certeza. Todos votarão com Alexandre de Moraes. É isso que a gente tem. 5, né? São 5 na primeira. São 5. São 5 e eles votarão sim, óbvio, por óbvio, com o Alexandre de Moraes. Não tem o que fazer. E essa questão aí de... Se ele está confuso mentalmente, então eu acho que o Alexandre de Moraes vai botar ele para regularizar sua confusão mental preso, né? Assim, é muito complicado, Timóteo, porque... Infelizmente, a gente vive um entorno, né, de histeria coletiva, de loucura. Graças a Deus, o bolsonarismo está indo embora da população brasileira. E eu falo graças a Deus porque foi um câncer que se levantou, um câncer mental que vai apodrecendo aí milhares de mentes e que realmente leva as pessoas a um processo de engano absoluto. Assim, eu fico chocada porque... Quando a gente vê... Eu fico, inclusive, mais chocada ainda quando eu vejo comparações que são feitas com a própria esquerda. Ah, mas e o Lula? Ah, você não fala... Eu não tenho que falar do Lula. Eu nunca acreditei no Lula. Eu sempre entendi a política de esquerda como uma política falaciosa. Então, o que eu estou vendo aí é uma política de direita falaciosa. E quanto a essa situação toda, gente, de domiciliar do Bolsonaro, para ele voltar a domiciliar vai demorar um pouquinho. Eu não acho que vai demorar muito. Tá? Porque em breve ele vai simular uma síncope, vai vomitar, vai ter problemas assim. Rapaz, ele não vai tão cedo para domiciliar, Vanessa. Depois desse negócio da tornozeleira, não vai tão cedo. Você acha? Oxa, eu tenho certeza absoluta. Absoluta. Depois do negócio da tornozeleira, é só você ver a opinião pública. O próprio Fabrício Rebelo, advogado, tá falando aí. O Fabrício tende a ser um pouco bolsonarista. Acabou, não precisa dizer mais nada. A opinião pública. Não tem que falar, o sujeito passou um ferro de solda na tornozeleira. Quer melhor justificativa que essa? Carol Barbalho, você acha que o STF vai votar pela manutenção, acompanhando o Alexandre de Moraes, a primeira turma? Com certeza, ainda mais agora, com tudo favorecendo, né? Eles realmente... O próprio Alexandre já tinha essa questão pessoal contra o Bolsonaro. Eu pelo menos falava aqui há bastante tempo que era só uma questão de tempo, sempre achei que ele ia para Papuda, sempre nunca achei que a domiciliar seria uma constante para ele, que era só uma questão de estratégia e de tempo também do Alexandre, né, o prender. E realmente eles, desde o Bananinha, né, eles vêm dando todas as cartas, todos os motivos para que isso aconteça, não só para a ascensão de Lula, quanto para a morte política e, quem sabe, até física, né, como alguns já cogitam, inclusive que o próprio Bolsonaro não suportará a prisão. Eu acredito que suportará sim, até porque Ave Maria, pediria, inclusive, para ficar uma semaninha ali naquela celinha gostosa, entendeu? De férias. Só assistindo Netflix. Só assistindo Netflix no ar-condicionado. Ave Maria, melhor do que muito quarto de hotel que eu já fiquei, rapaz, você é doido? Uma caminha gostosa, uma televisão de como é? De tela plana, ar-condicionado, frigobar, que delícia. Quem é que tem frigobar? Longe de problema, Eu né? não tenho Longe de frigobar. problema. Ave Maria, assim, Lendo 3 os mulheres livros, dentro de leva casa um pra livro. atazanar. 3 mulheres dentro de casa pra atazanar. Esse é o Michele principal. e um gay. 3 mulheres Ainda tem e o um gay. ainda tem o boiola lá. Que fica Pra lá. atazanar, imagine, É eu bi, na queria verdade, ficar uma né? semana nessa cela, rapaz. Então, eu acredito que sim, ele tem toda a capacidade, toda a estrutura para estar aí na Papuda com todo o respaldo, né, público. Não, sede Na da PF. Papudinha. Não, quando ele for. Ah, tá, quando ele for. Quando ele for pra Papudinha. Na PF, melhor ainda, né? Então, mas quando ele for pra Papudinha, eu acho que ele tem aí todo o respaldo público, médico, inclusive, pra cuidar dele. E ele já mostrou agora que ele não tem condição nenhuma de se manter em casa, né? Porque um homem senil, doente, que está com a solda na mão, aplicando a solda contra uma tornozeleira que está no seu próprio pé, eu acho que realmente isso já prova por A mais B que o homem não tem condição nenhuma de ficar em casa. Rapaz, não tem. Ele vai ficar um tempão, regime fechado. Pode fazer manifestação aí com milhões de pessoas, não vai mudar em absolutamente E nada. como eu falei, assim, Hoje o bolsonarismo, do ponto de vista da opinião pública, é uma bolha, gente. Não é a maioria. E é uma bolha uma bolha. deslocada da realidade, é isso que eu tô E é uma falando. bolha desse tipo de gente aí que acha que um vídeo da tornozeleira queimado é De uma inteligência bolha artificial. alucinada, Alucinada. ridícula
entendeu? Ridícula. Medíocre. E outra, a questão do Alexandre de Moraes, ela é endossada por 4 ou 5 situações. Né? Tem a questão da vigília, tem o negócio da tornozeleira, que agravou a situação. É o pior. Tem o negócio da embaixada, tem o negócio do ramagem. Você tem, então, ele confessando. Você tem o exatamente. áudio, por isso que eles soltaram o vídeo, e você tem ele confessando. A voz que prova, né? Acabou Então, e já confissão, foi. Então, realmente, Já era. não tem. Isso é se não tivesse acontecido isso, ele não seria Não preso. seria preso, exatamente. Mas é isso. Eles produziram fundamentos que ainda tornaram Pra acelerar. como o próprio advogado falou. Né? Mas eu acho que na semana que vem ele vai pra Papudinha. Minha também opinião. acho, eu também Semana que acho. você acha não, Vanessa? Eu acho. Semana que vem é Papudinha. Eu acho que ele vai, sim. Ele tá um tempo aí Ou na 22 sede, de mas ele dezembro. vai pra Papudinha. É. Eu acho que ele vai. 9h05. Olha a matéria do Jornal Globo de hoje. Antes, tem um vídeo. Um comentário do canal 4x4. Que é o tipo de canal que essas pessoas que a gente tá falando, infelizmente, grande parte. Infelizmente, eu vou dizer pra você. Terceira idade. Não é um desrespeito à terceira idade, é uma constatação. Não é preconceito. É conceito. Esse pessoal não se diz de direita, vai ficar nesse mimimi. De Não terceira sei se tem idade? mimimi, eu tô só falando porque dos momentos quando eu já falei isso aqui, algumas pessoas mandaram mensagem. Solta o vídeo que eu mandei pra você, Júnior Baiano, por De favor. na quarta camada da personalidade, tem que se lascar mesmo. Quarta tô eu, Que minha amiga. nada. Solta esse vídeo, por favor, aí do canal que eu mandei pra você aí, do canal 4x4. Olha o comentário do Lacombe, irmão. Ouça o que ele disse, as besteiras. Por isso que a sociedade tá completamente emburrecida. Vai, solta aí o áudio, cadê? Pois é, Ana, eu confesso, vou confessar que eu esperava uma reação popular mais forte, né? Esperava uma concentração, por exemplo, de apoio ao Bolsonaro em frente à Polícia Federal em Brasília, isso não houve. Esperava que houvesse um movimento maior na vigília, que foi feita pelo Flávio Bolsonaro, isso também não aconteceu, mas é como disse o Martin De Luca, que o Consta citou. É claro que a gente precisa da ajuda do Donald Trump, mas se não houver um movimento interno, doméstico, se os nossos políticos finalmente não reagirem à tirania, a essa aliança horrível do STF com o PT, vai ficar muito complicado. Pois é, Ana, eu Tá bom, confesso... pronto, eu queria confessar fazer perguntas pro Lacombe. Pergunta pra ele, Lacombe. Teve até manifestação na porta da Polícia Federal. Se tivesse milhões de pessoas nas ruas, o que o Trump faria? O que o Trump ia fazer? Se fosse um recorde, se tivesse 1 milhão de pessoas em frente à superintendência da PF em Brasília, onde o Bolsonaro está preso, o que mudaria? Eu queria perguntar, pra você também, quiser responder, manda uma mensagem de voz, o que mudaria? Outra coisa, o que os deputados políticos podem fazer? Você tá torcendo pro outro time fazer um gol contra, é isso? É. Tá torcendo pro Alcolumbre, que é do outro time, fazer um gol contra a favor do Bolsonaro. Sabe, é o que eu disse semana passada, esse tipo de programa é um programa destinado a pessoas do jardim da infância, a criancinhas. Olha, vamos torcer para o Donald Trump. O Trump já mostrou claramente, tá na pauta, na sequência eu vou falar. O Trump tá cagando pro Bolsonaro. Antes de falar do Bolsonaro, ele disse que conversou com o Lula por telefone. Inclusive, ele diz isso achando que a repórter tava falando do Lula. Ele nem sabia da prisão do Bolsonaro. Aí o repórter retifica a pergunta, ele diz o seguinte, olha, não, former president, ex-president, sei lá. Aí ele, sim, não sabia, ele foi preso? É uma pena, né? Still bad, na verdade, still bad não é muito ruim não, viu, gente? Still bad quer dizer é uma pena. Pra quem tá nos Estados Unidos, por favor, me ajude, porque explicar isso pra galera que traduz literalmente as coisas, não faz a interpretação, é como se fosse uma pena. Still bad. Ou seja, não tem o que fazer. Ô Lacombe, o que o Trump faria? Eu quero saber. Parem de ficar enganando as pessoas com isso, rapaz. Ao invés de falar a verdade pras pessoas, das pessoas mudarem a casa, a família, de se converterem, de trabalhar, de comprar cripto, Bitcoin principalmente, de se especializar, de estudar, pra tentar pelo menos tirar o Lula na outra eleição. Vocês ficam inventando a cada dia um rio de chorume que acaba chegando na casa dessas pessoas com essas besteiras, Lacombe. Queria perguntar pra você, o que o Trump vai fazer, bicho? Estamos torcendo pro... O Trump vai fazer o quê? O Trump já não mostrou pra todo mundo, depois dos últimos dias, que ele tá preocupado com ele, depois com ele, depois com ele, depois com os filhos, depois com os netos e depois Estados Unidos. E você coloca na sequência, durante 1000 vezes, Estados Unidos. Não tem prioridade, não tem preocupação Jair Bolsonaro. O próprio Trump disse que o Bolsonaro não é um amigo. Ele conheceu o Bolsonaro. Aí vem o Eduardo, daqui a pouco tá na pauta aqui. Para com isso, bicho. Você é um jornalista
de alta credibilidade, principalmente do meio esportivo. Volta a falar só de esporte, velho. Ou você vai ficar enganando as pessoas pra ter audiência? É isso que vai... Seu desfecho lá com... Na boa. Eu via você lá na Rede TV falando. Fala da esquerda, fala do PT, denuncia o absurdo, denuncia o Banco Master. Agora não fica achando que o Banco Master, o problema desse escândalo aí, é restrito ao PT, a Wagner. Cuidado, viu? Vocês vão ter uma surpresa muito grande nos próximos dias. Mas fala, agora fica enganando as pessoas, dizendo que o Trump vai fazer alguma coisa, esperava uma movimentação maior. Pera aí, pô. Seja honesto com o seu público. São 9h10, a matéria do Jornal Globo de hoje, falando da vergonha, alucinação e as versões sobre a violação da tornozeleira do Jair Bolsonaro. Já comentamos no início do programa, eu vou passar essa pauta aqui. A matéria da Folha de São Paulo de hoje: conduta de Bolsonaro com tornozeleira eletrônica dificulta a prisão domiciliar futura. Os sucessivos descumprimentos pelo ex-presidente Bolsonaro das medidas cautelares impostas pelo STF dificultam que a pena no processo da trama golpista seja cumprida em prisão domiciliar no futuro, segundo especialistas. Bolsonaro aguardava a conclusão do caso da trama com previsão de ir ao regime fechado, mas com expectativa de obter uma prisão domiciliar por questões de saúde, como ocorreu com o ex-presidente Collor. Às vésperas de conclusão do processo, no entanto, Bolsonaro tentou abrir a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda. Embora não inviabilize a possibilidade de uma prisão domiciliar no futuro, a conduta pode ser um obstáculo. Para o advogado Pierpaolo Bottini, professor de Direito Penal da USP, a notícia de tentativa de violação da tornozeleira pode dificultar esse plano. Já falamos também sobre isso, eu citei o Fabrício Rebelo, 1000 vezes melhor do que citar esse advogado professor da USP, que disse, né, que a situação justifica inclusive essa prisão preventiva do Jair Bolsonaro. São 9h11. Aqui a combinação dos remédios. Médicos de Bolsonaro citam combinação de 3 remédios para alucinação. O Cláudio Birolini, cirurgião geral, e o Leandro Echenique, cardiologista, visitaram o Bolsonaro lá na PF, onde ele está preso. Visitaram ontem. Eles fizeram um relatório sobre a saúde que foi incluído nos autos da ação penal 2668. E aí falaram dos remédios que estavam misturados, né? Pregabalina concomitante a clorpromazina, é assim que fala? E a gabapentina pode ter causado confusão mental que levou o ex-presidente. Eu já falei minha opinião, eu acho que isso não teve nada de confusão mesmo, foi o Jair Bolsonaro sendo Jair Bolsonaro na questão tornozeleira. Já falamos sobre o assunto também. Ou as senhoras gostariam de tratar mais uma vez sobre, a gente pode passar? Pode passar. Mas matéria do jornal Estado de São Paulo de hoje, são 9h12. Preso e isolado politicamente, Bolsonaro deixa bastão com Flávio Bolsonaro, que também pode ser alvo da Polícia Federal. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu disse isso no X esse fim de semana, que o Alexandre de Moraes, quando colocou o Flávio na organização da vigília desse evento, ele já queria colocar o Flávio nesse mesmo balaio do Jair Bolsonaro. Eu tenho pra mim que o Moraes vai pra cima do Flávio Bolsonaro. Deixa eu ver aqui. Discutir um trecho aqui do jornal Estado de São Paulo. Apesar do fim inevitável se aproximando, falar da prisão com Bolsonaro, da transferência de seu espólio político para 2026 virou um tabu. Parece abutre à espreita, resumiu a coluna do jornal Estadão, uma liderança política da direita bolsonarista, para expor o desconforto com o tema. Discutir os palanques estaduais e a corrida do Planalto com o capitão virou um problema. Seu quadro emocional e clínico cada vez mais prejudicado inibia as abordagens, segundo relato de pessoas próximas ao Bolsonaro. Além disso, há as limitações judiciais. Para visitá-lo é preciso autorização prévia de Moraes. Deixa eu ir diretamente ao Flávio Bolsonaro. Na reportagem que eu li mais cedo aqui. Na decisão que determinou a prisão do Bolsonaro, Moraes deu sinais de que o senador pode ser alvo da Polícia Federal. Ele apontou a vigília convocada por Flávio e o risco de fuga para estabelecer a preventiva. No texto, Moraes aponta ainda o tom do vídeo publicado pelo senador e ressalta o caráter beligerante em relação ao judiciário, em reiteração da narrativa falsa no sentido de que a condenação do réu Jair seria consequência de uma perseguição e de uma ditadura desta Suprema Corte, disse o Alexandre de Moraes no texto. Olha, vou resumir aqui a reportagem. Eu tenho certeza que Flávio Bolsonaro será alvo da Polícia Federal nos próximos dias e vai se complicar nessa situação aí. Vanessa Moreira, o que você acha? Com certeza, acredito. Você também acha isso? Acredito que ele vai ser, sim, alvo da Polícia Federal. Eu acho que é por isso, inclusive, o choro dele,
né? Ele chorou muito. Não sei se você viu um vídeo que mostrou dele chorando bastante e tal. Acho que foi a primeira vez que eu vi o Flávio Bolsonaro sendo muito honesto, né, em suas falas, em seus sentimentos, porque dos filhos ele é o mais racional, O assim. medo bateu. Ele é o mais... Oi? O medo bateu. Eu acho que ele ali naquele momento viu que a casa dele também podia cair e realmente o Flávio é um cara extremamente do centrão, extremamente articulado com a própria esquerda, transita muito bem em gabinetes como o do próprio senador Jacques Wagner, aqui da Bahia, que é um ícone do PT. Então, assim, a gente está diante de um cara extremamente articulado, que é o Flávio Bolsonaro, né? Não tem como a gente negar isso. E eu acredito que esse bastão aí na mão do Flávio não vai ser exatamente um bastão, né? O próprio Flávio agora ele pode se afundar com esse negócio todo, porque, inclusive, podem vir a querer associar essa ideia do Bolsonaro de romper a tornozeleira em paralelo à ideia da mobilização que estava acontecendo na porta da casa dele como um plano de fuga. Entendeu? Eu acho que ele pode vir a fazer parte de uma cumplicidade, um possível plano de fuga, que muita gente nega. Eu também acho que ele não fugiria, porque, inclusive, ele é incapaz de executar qualquer plano de maneira perfeita. Ele é um cara completamente ignorante, burro mesmo, o Bolsonaro. Então, ele não teria essa capacidade de fugir, não tem capacidade de nada, imagine de fugir. Então, essa é a verdade. Mas o Flávio pode ser imputado aí como um cúmplice dessa situação. Não que ele seja, mas a narrativa, a falácia necessária para a justiça executar qualquer coisa está dada de mão beijada aí para a justiça. Aí eu só não tenho muita certeza se o Flávio entrará nessa, porque quem foi que acabou com a CPI da Lava Toga? Quem foi que acabou com qualquer possibilidade de querer e de pedir, né, impeachment de ministro do STF de forma legítima, honesta, dentro das 4 linhas no Senado, foi o próprio Flávio. Então, o Flávio ele tem muitas boas articulações, eu acredito que por isso ele não vai ser tão prejudicado nisso aí. Mas existe essa possibilidade, a depender de como ele se comporte. Eu acho que ele vai. Você Vai acha que ele sobrar só para ele. pelo sobrenome, né? É óbvio, ele tá, inclusive, aquecendo o discurso contra o Moraes. Carol, o que você acha? Eu acho que não só por essa questão, por ser da família, né? Mas ultimamente, nas últimas semanas, não sei se nos últimos meses, não lembro, mas os acontecimentos levavam a crer que já foram ventilados, inclusive, o nome do Flávio para vice-presidente com o Tarcísio. Depois já foi ventilado, né, o nome dele como sucessor do próprio Bolsonaro, devido realmente à incompetência maior dos outros filhos, né? Nenhum dos outros teria a competência e a frieza que o Flávio tem para lidar, né? Realmente é o mais racional dos filhos, é o mais frio aí em relação a isso. A gente tem que lembrar também que a esposa dele esteve aí envolvida com a questão da minuta, né? Que ela imprimiu ou estava no computador dela, alguma coisa assim também. E aí, tanto que a gente nunca viu o Flávio tão empenhado, né, nessa situação. Eu nunca imaginaria que o Flávio estaria convocando uma vigília, uma altura dessa do campeonato, em detrimento do Carlos, do Eduardo, do Renan, que podiam estar muito mais facilmente envolvidos com isso. Então, eu acho que talvez seja uma questão também de apagar o nome do Flávio, de jogar uma água fria aí nesse fogo que talvez pudesse estar sendo ventilado como possível sucessor do próprio Bolsonaro, né? Do Jair. Quem sabe, depois dos desmandes do Eduardo, depois das maluquices e de toda a loucura aí do Eduardo, né? O Flávio, com certeza, seria o nome mais racional, mais prudente para se colocar como sucessor do Jair. São 9h19. Bolsonaro disse que tentou violar sua tornozeleira após ter sofrido um surto e negou qualquer intenção de fuga. A fala se deu durante a audiência de custódia na Superintendência da Polícia Federal, Superintendência Regional em Brasília, da PF. Disse ainda acreditar que o episódio foi causado por uma alucinação provocada por medicamentos. Tá aí, já falamos demais sobre o assunto também, a tornozeleira do Jair Bolsonaro, tornozeleira eletrônica, a médica, como é o nome da policial federal, esqueci o nome dela, acabei de falar, tratando o Jair, inclusive, falando Jair, né, muito respeito, sendo bastante delicada, e o Bolsonaro disse que tentou abrir a tornozeleira por curiosidade. O cara estragou a tornozeleira com ferro de solda. Que maluquice, rapaz. Era melhor ele ter cortado logo e
ido pra lá pra vigília lá, subido no trio elétrico, ninguém me tira daqui, as pessoas fariam um cordão, né? Tô falando de insanidade por insanidade. Seria melhor uma insanidade desse tipo. Firme, né? Eu acho É. que esperavam mais isso do que uma isso. insanidade máscula, pô. Sairia correndo lá, aí o povo abraça, ninguém tira daqui do trio, aí o trio vai até o consulado americano. Acabou, ia falar, não, o Bolsonaro pela primeira vez Tomou na vida jeito. dele, teve coragem de fazer alguma coisa, né, pra fugir desses atos ilegais aí do Até Mourão. as atitudes dele de coragem são frouxas. Tudo, Timóteo. mas ele é frouxo em tudo. É que pô. nem o que eu tava usando essa analogia aí com o que foi feito dia 7 de setembro de 2021. Foi mais ou menos a mesma coisa. E ele tinha poder naquele dia. É a mesma coisa, ele tem ímpetos de fêmea, pincher no cio, doido pra ser copulado pra ser copulada com pitbull, machão, né? Porque é isso. Aí o pitbull vai lá e destrói o pincher, né? É isso que acontece. Que péssima imagem. Mas é isso aí, velho. É isso aí. O cara grita, fala. Como é que o cara mete uma solda Aí que daqui a pouco só falta ele próprio ligar pra Polícia Federal. Ai, eu tive um surto aqui, velho. Foi sem querer, mano. Desculpa. É, rapaz, pelo menos o Bolsonaro poderia usar esses malucos aí que estão à disposição dele. Carol Barbalho. É complicado, realmente. Pensando bem, quando você falou no negócio de romper a pulseira, né? Faz sentido esse negócio da escuta, realmente, de ter aberto, de ter tentado Eu acho que abrir a foi tampa, né? Porque senão, se fosse pra violar, seria na pulseira, né? Não sei se tem como cortar essa pulseira. Não Mas sei a como. mulher pergunta, você viu? Não. É, mas... Você tentou E essa quebrar a do pulseira? Bolsonaro Ele deve fala, ser a última geração, né? Porque tem tornozeleira mais antiga, mais frágil. mais frágil. Essa aí Ele deve vai ser de encontrar última tornozeleira geração. na rua, assim, É. jogada. Desses O pessoal bandidos aí, né? pois é. É um absurdo. Você pensou usar um negócio desse aí na sua casa? Rapaz, Não, deve ser um você porre. se Deve colocar ser nessa... bizarro. É isso que, assim, e diversas vezes já foi falado sobre a questão mental do Bolsonaro, que já não estava bem, né? Realmente, já falam em depressão e tudo mais, que é uma coisa real. Então, assim, você juntar isso com a condição física de doença, das 7 cirurgias que ele fez, que não foram também leves, né? É um negócio das crises de soluço, enfim, com a própria idade, né? Com o fato de estar trancado em casa. E aí as medicações, que não são só essas últimas, né? Que foram além das que ele já toma. Então, realmente, assim, você pensar no estado mental de uma pessoa como essa. Inclusive, eu acredito que se há um lapso aí de realidade, ele também deve estar, eu acredito, se colocando diante das péssimas escolhas dele em algum momento. Sabe? Se eu pudesse... Eu não sei, Timóteo. Você acha que ele voltaria a falar, rapaz, como eu errei nada? Isso aí é um Não, brocha. pode se eu fizesse diferente. Não, Carol, existe uma diferença. Nada, isso Ó, aí ficou frouxo. Existe uma diferença da pessoa que reconhece o erro, a falta de habilidade, reconhece a inabilidade em vários assuntos. A questão do Bolsonaro não é reconhecer somente a inabilidade. A questão do Bolsonaro é que ele é fraco na sua essência. Cara, mas justamente Ele já isso. deu entrevistas, antes de tudo isso acontecer agora, dizendo lá no Se Poder tivesse uma 360, oportunidade, ele não ia buscar sim. ir atrás dos inimigos, arrumar confusão com o STF. Ele é um frouxo na essência dele. Não é a questão de que ele agiu errado somente e vai agir diferente. Ele vai ter que mudar a característica, a essência de vida para ser uma pessoa diferente. É difícil isso. O Bolsonaro não simplesmente errou, mas ele é fraco como pessoa, pelas atitudes. Isso é a prova real. Tanto que os bolsonaristas mais doentes não conseguiram reconhecer esse vídeo, estavam sempre debatendo. Isso aí é Mas a isso questão, é eu acho que mentira. o que diferencia um homem que entende os seus erros assim, os identifica e procura mudar. Por Uma pessoa valente faria Uma isso. pessoa valente, ok. Mas a questão, o que eu vejo hoje é que a própria questão de deprimir, de se confrontar com as suas péssimas escolhas e deprimir, de poxa, realmente... Isso também é uma fraqueza. Carol, o Bolsonaro... Entendeu? Mas não deixa de vislumbrar as péssimas escolhas que fez. Eu vejo e já vi muitos idosos deprimidos olhando para trás e percebendo as péssimas escolhas que fizeram e entendendo que não tem mais tempo para fazer nada assim, na falta de uma salvação, porque sempre foram muito hedonistas ou imediatistas, na falta de uma coisa para se apegar ou de, enfim, de entender que a salvação está em Jesus Cristo, deprimir mesmo,
sabe? E esse é o Sempre caso há do Bolsonaro. tempo, enquanto há vida, sempre há Mas tempo isso para o uma pessoa arrependimento, forte, né? Entendeu? Sempre há tempo para voltar atrás e a partir dali construir uma nova, sem apagar. É porque as pessoas, elas querem o quê? Elas querem passar uma borracha no passado. Exatamente. Não existe passar borracha. Você vai reconstruir sua vida a partir dos seus erros. Você não vai apagar seus erros e começar tudo de novo. Isso não existe. Mas é preciso muita coragem Certo? pra isso. Isso não E ele não existe. Mas ele é um cara fraco, pô. Ele é um cara fraco. É um cara sem brio, sem personalidade. Infelizmente, onde eu me penalizo? Em ter acreditado em um homem assim. Né? Maldito é o homem que confia no homem. E eu fui uma maldita, né? Que confiou num cara como esse. Eu fui uma imbecil, uma maldita pessoa que não só confiou, como depositou muita esperança, muita coisa nesse cara. Um cara completamente sem a menor capacidade, incompetente, O Bolsonaro, eu ia falar isso. fraco. O Bolsonaro, enquanto presidente, ele poderia ter prendido qualquer um no Brasil, não ia acontecer nada. Claro! Mas qualquer um. Principalmente o Calva aí, qualquer um, cara. A popularidade dele, sabe o que ele tinha em 2020, 2021? O cara se rendeu como uma criança, velho. Ele se posicionava como se fosse a pessoa mais impopular do mundo. Ele acreditou na narrativa da Rede Globo, de uma casta, de uma bolha ridícula. Ele se rendeu ao sistema, ele renovou a concessão da Globo. Vocês têm noção disso, de o que era o discurso do Bolsonaro antes de tudo, o que ele falava da Globo, o que ele falava que ia fazer? Ele fez o contrário, velho. Tem um vídeo do Olavo que eu vi aqui. Eu até mandei pro pessoal da Brado, se você quiser. Bota aí passar. agora, Júnior Baiano, por favor, esse vídeo do Olavo que a Vanessa mandou. Ele é bem legal, assim, ele é rápido, tem 1 minuto e pouco, e ele fala ali, né, daquele momento final do Olavo, onde ele já não estava mais, assim, e o que ele realmente, como foi que essa relação dele realmente com o Bolsonaro, e o que ele terminou decepcionado, assim como eu também já estava decepcionada ali naquele momento, mas ainda com um fio de esperança, porque era ele que aglutinava o poder, né? Ei, volta aqui, você já é inscrito no canal? Ainda não? Inscreva-se agora!